especial, porque o ano passado foi votado na Associação Geral nosso novo presidente para a Igreja Adventista de forma mundial. E a igreja escolheu o pastor Ayrton Killer, né, que você já está aí bem atualizado. No seu primeiro sermão, ele apresentou ali 4 ênfases que a Igreja Adventista vai estar trabalhando nesse período, nesses 4 anos, o quadriênio. E essas 4 ênfases eu coloquei para vocês aqui no nosso slide, só para vocês lembrarem e estarem já se familiarizando em relação a isso. São essas 4 ênfases aqui, ó: identidade, liderança, novas gerações e discipulado. Então vocês irão perceber que nas minhas mensagens a gente vai estar sempre abordando ou um desses 2 temas, ou pelo menos um. Na mensagem de hoje nós iremos abordar pelo menos 2. Iremos falar sobre identidade e iremos falar sobre novas gerações. A primeira pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você conhece a história da sua igreja? Você é adventista há quanto tempo? Eu quero fazer aqui um momento muito especial com vocês. Aqueles que são adventistas há 20 anos, fiquem em pé, por gentileza. Há 20 anos. Ninguém. 15 anos que é adventista, fiquem em pé. 20 anos, ok. 15 anos, pode sentar. 10 anos como adventista, fiquem em pé. 10 anos, ok. 5 anos como adventista, 5 anos. 1, 2, 3. Menos de 5 anos como adventista, fique em pé, por gentileza. Menos de 5 anos. Irmãos, eu acho que alguns não entenderam a minha pergunta, porque teve muita gente que ficou sentada. Então assim, aí agora ficou difícil dar continuidade, porque eu não sei exatamente o público que eu estou lidando. Aqueles que têm 10 anos de adventista, fique em pé para mim. 10 anos que você faz parte da igreja adventista. Ok, 10 anos, muito bem. Menos de 10, fique em pé. Você tem menos de 10 anos de adventista, fique em pé, fique de pé. Só isso? Então os outros têm mais de 10. Só que quando eu perguntei mais de 10, né, poucas pessoas levantaram. Por isso que eu não estou entendendo. Acho que vocês não estão entendendo a pergunta que eu fiz. Mas vamos lá, vamos para frente. Tranquilo, vamos. Eu esperava outra resposta, mas tudo bem. A mensagem de hoje é baseada na história da igreja. Você conhece a história da igreja pela qual você faz parte? A igreja adventista, ela não nasceu no fundo de garagem. Diga amém. Amém. A igreja adventista não veio a existir através de briga de pastores. Diga amém. Amém. A igreja adventista tem uma identidade profética. Diga amém. Amém. A igreja adventista, ela tem uma certidão de nascimento. Diga amém. Amém. Você sabia disso? Muito bem, você precisa saber. Você que entrou nessa igreja, você precisa conhecer a história da igreja que você faz parte. A nossa igreja, hoje de manhã eu coloquei no Google, qual é a igreja mais organizada do mundo? Sabe qual foi a resposta que o Google me deu? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet e uma mulher colocou naquele chat GPT, né? É chat GPT? É isso, né? Qual que é a igreja que vive em harmonia com os princípios bíblicos, que procura viver de acordo com a palavra de Deus? Eu gostaria de ir nessa igreja. Sabe qual foi a resposta que o chat GPT deu? Igreja Adventista. Ela procurou a igreja e se batizou nesta igreja. Então você não está aqui por acaso. Você faz parte de um povo, você faz parte do remanescente povo de Deus, que está aguardando a volta de Jesus. Mas você conhece a história da igreja? Como surgiu? Qual a nossa identidade profética? Qual o nosso corpo doutrinário? Você conhece isso? Porque quando você chega em um determinado local e você fala para as pessoas que você é adventista do sétimo dia, normalmente o que é que você ouve? Que nós somos uma seita. Uma seita. E aí tem muita gente que vai e aceita, mas nós não somos uma seita, irmãos. Qual que é o conceito de seita? É um ramo religioso que se diz religioso, mas não vive em harmonia com o que está escrito na palavra de Deus. Ou o seu corpo doutrinário, existe alguma coisa que é contrária a este livro. Eu pergunto para a igreja: o que você vive está contrário à palavra de Deus? Vou fazer a pergunta de novo, acho que vocês estão meio distraídos. O que você vive como adventista do sétimo dia está em harmonia com a palavra de Deus? Sim. Muito bem, melhorou a resposta. Está, irmãos. Tudo que a igreja adventista desenvolveu
desenvolveu até agora é baseado nesse livro. A palavra de Deus, a Bíblia, como nossa única regra de fé. O nosso corpo doutrinário, todo ele é baseado na palavra de Deus. As crenças fundamentais, as doutrinas, a história da igreja, nós temos identidade profética, nós temos a certidão de nascimento que é profética. E hoje, através da nossa mensagem, a gente quer apresentar um pouquinho da história da igreja, para que você fique atento em relação a isso. Para quando alguém perguntar para você, você não falar: eu sou adventista porque eu guardo sábado, eu sou adventista porque aguardo a volta de Jesus. Essas duas respostas estão corretas, mas às vezes a pergunta que a pessoa fez para você é que ela quer saber a origem da igreja. De onde é que veio a igreja adventista do sétimo dia? E é nisso que eu quero me basear nesta manhã, certo? E aqui eu coloquei aqui algumas perguntas e uma frase que diz assim, ó: um povo sem história é um povo sem identidade. Você concorda comigo? Nós temos uma história, nós temos uma identidade. E a nossa identidade, ela está baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e fundamentada na palavra de Deus. Amém. Com isso, eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de 1 Pedro. Se alguém puder trazer uma água para mim, por gentileza, eu agradeço, viu? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tá bom? Vamos ler apenas aqui poucos textos e vamos ali para os nossos slides, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Antes de ler, vamos orar? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, a casa de oração. Nesta casa o Teu nome é louvado, é engrandecido, é adorado, é desejado, é sentido. E nessa manhã pedimos que mais uma vez o Deus Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração, nos fazendo compreender a nossa origem, a nossa influência, a nossa missão aqui nessa terra, em nome de Jesus, amém. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Diga amém. Irmãos, quando você lê um texto desse aqui, você tem que dizer amém. Porque nós somos o quê? Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, e somos uma nação santa. Amém. Qual que é o conceito de santo? Santo não é aquele que erra, não é aquele que não comete erros. Santo é aquele que foi separado para um propósito especial. E a nossa identidade, um dos versos que identifica nós como igreja adventista, porque na Bíblia não tem nome de placa de igreja, mas tem característica. E uma delas se encontra em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Iremos ler do verso 1 até o verso 5 e depois o verso 17. Apocalipse capítulo 12, verso 1 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo o tormento para dar luz. Verso 3: viu-se também outro sinal no céu, eis o dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda rachou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu luz a um filho, homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Verso 17: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou a descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então esse relato aqui mostra as características da igreja. A gente vê aqui uma mulher, a mulher em profecia representa a igreja. O dragão, você já sabe quem é, representa o próprio Satanás. E esse dragão, ele tentou devorar o filho dessa mulher. Quem é o filho dessa mulher? O próprio Senhor Jesus, do qual Satanás queria o quê? Ele queria frustrar os planos de Deus em salvar a humanidade, mas ele não conseguiu. Diga amém. Amém. Porque hoje você está aqui graças ao filho da mulher,
que nasceu, morreu, ressuscitou, está no céu e voltará para nos buscar. Amém? E esse filho, onde diz aqui, então ele tentou arrebatar e matar o filho da mulher, o filho de Deus, não conseguiu. Então ele se irou agora contra a mulher, a igreja. Como ele não pode atingir a igreja, a placa da igreja, entre aspas, quem é que ele vai atingir agora? Os descendentes, o remanescente, é você. Satanás está à tua procura. Satanás está procurando você para destruir. Quando alguém abandona os caminhos de Deus, quando alguém desiste de adorar a Deus, quando alguém escolhe o mundo em vez de Deus, Satanás obteve vitória na vida dessa pessoa. Porque está dizendo aqui que ele foi perseguir os descendentes dessa mulher. Quem são? É a igreja remanescente. Então nós somos a igreja remanescente. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Amém. Nós guardamos os mandamentos de Deus. Eu pergunto para você, qual é a igreja, além da igreja adventista, que guarda os mandamentos de Deus? São as ramificações da igreja adventista e o judaísmo apenas. Mas aqui dá as características da igreja verdadeira. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o que? Ela tem o dom profético. A igreja adventista tem o dom profético. E este dom profético, ele foi manifestado através de uma mulher chamada Ellen White. Daqui a pouco a gente vai apresentar aqui um pouco do enredo a respeito da biografia desta mulher. Então a igreja adventista, de acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 10, o espírito de profecia, ela tem duas características, que é os mandamentos de Deus e o espírito da profecia. Então, continuando aqui, você já ouviu falar desses homens? Esses homens fazem parte da história da igreja adventista do sétimo dia. E tem muita gente que não sabe quem foram esses homens e o que eles fizeram. Guilherme Miller, Samuel Snow, você já ouviu falar? José Bates, Tiago White, Ellen White? Eu não sei se você tem percebido, mas a igreja adventista nesses últimos anos, ela tem sido constantemente atacada na internet. E normalmente quando as pessoas atacam a igreja adventista, eles sempre utilizam essa mulher. Ou eles atacam Tiago White. Já ouviu falar alguém atacando Tiago White? Já viu alguém falar de José Bates? Já viu alguém falar do Guilherme Miller? Ninguém fala. Porque a história da igreja adventista, ela começou com essas pessoas. Mas só atacam somente essa mulher. Por quê? Por que será que atacam somente ela? A igreja adventista não é a igreja da Ellen White. A dona dessa igreja, ou o dono dessa igreja, não é Ellen White nem o homem. O dono dessa igreja, quem instituiu essa igreja foi o Senhor Jesus. Amém. E assim será até ele voltar. Quando você olha para algumas igrejas aí, você fala o nome dela, as pessoas falam assim, é a igreja de fulano de tal. Igreja tal, não vou falar o nome por questão de ética. Igreja tal, é de pastor fulano de tal. Igreja tal, é de pastor fulano de tal. Agora a igreja adventista não, ninguém menciona o nome de pastores. Porque a igreja adventista, ela é o quê? É a igreja da palavra de Deus. É a igreja que defende os princípios estabelecidos na Bíblia. E como esta igreja não será perseguida por estar defendendo a verdade? O inimigo não vai perseguir quem está vivendo a mentira. O inimigo vai perseguir quem está defendendo a verdade. É aquele que está guardando o sábado lá na faculdade. É aquele que está guardando o sábado lá na escola do ensino médio. É aquele que está trabalhando lá e fala, não, eu não vou trabalhar no sábado, porque não é porque eu sou preguiçoso. Eu não vou trabalhar no sábado porque é um mandamento do Senhor. Você pode me colocar feriado, pode colocar domingo, eu trabalho todos os dias, faço até hora extra, mas o sábado é do Senhor. Então você vai embora, eu prefiro ser fiel a Deus que fiel aos homens. Porque a Bíblia fala que mais importa você ser fiel a Deus, servir a Deus que aos homens. Essa é uma igreja verdadeira. Essas são características de um povo que está aguardando a volta de Jesus. Mas queridos, quando o pastor Ayrton King apresentou essas 4 ênfases, e ele apresenta ali identidade, sabe por quê? Nesses 4 anos nós vamos falar da identidade da igreja, é porque nós não estamos fortalecendo a identidade da nossa igreja. Quando as pessoas olham para você, às vezes, ali vai o guardador do sábado, ali vai o que não gosta de trabalhar no sábado, ali vai aquele que é cheio de coisa, não gosta de comer determinadas coisas. E muitas vezes você como igreja está sendo conhecido dessa maneira. Mas a igreja adventista, ela tem uma mensagem. A igreja adventista tem um Deus. A igreja adventista segue valores, segue princípios que estão sendo derrubados até mesmo por líderes religiosos. Então, antes da gente entrar aqui na história da igreja, vamos falar sobre o cumprimento profético. No ano de 1780, no dia 19 de maio,
houve o dia escuro. De acordo com os historiadores, as pessoas não conseguiam nem mesmo colocando a sua mão na sua frente, elas conseguiam ver, porque tão escuro, tudo ficou escuro. E aí eles começaram a olhar, o que está acontecendo? Por que está acontecendo esse dia escuro? Foram verificar na Bíblia, era o cumprimento de um sinal que antecede a volta de Jesus. Outro sinal que aconteceu, a prisão de um Papa, o Papa Pio VI. O domínio era papal, e agora o governador, ali o imperador, falou assim, não é o Papa que vai mandar. Quem tem que mandar é o imperador, é o governador. E foram lá e prenderam o Papa Pio VI. Cumprimento de quê? Justamente do marco profético, começando em 538, terminando em 1798, que dá no total de 1260 dias. Como a gente sabe que dias em profecia são anos, o cumprimento dos 1260 anos da supremacia papal, mais o cumprimento profético descrito na Bíblia. Então as pessoas começaram a olhar para essas coisas que vinham acontecendo e falar, se todos esses sinais estão acontecendo, algo ainda maior vai acontecer. Mas o que a Bíblia apresenta? Outro sinal aconteceu, queda das estrelas em 1833, uma chuva de estrelas, e aí as pessoas falaram, não, temos que pesquisar na Bíblia, vamos começar a estudar. E aí houve um crescimento, assim, das pessoas começarem a estudar a profecia, até cientistas começaram a pesquisar o que estava acontecendo com o mundo. Aí onde entra a figura deste homem. Em 1818, Guilherme Miller, na sua casa, na sua escrivania, começa agora a estudar a fundo a Bíblia. E começa, de acordo com os historiadores, diz que Guilherme Miller, ele lia um texto bíblico e ele só mudava para o próximo versículo quando ele tirava todas as dúvidas a respeito daquele versículo. Eu pergunto para você, querido irmão, é assim que você estuda a Bíblia hoje? Você pega um texto bíblico e fala assim, não, eu só vou mudar esse texto quando eu tirar todas as dúvidas, quando ele estiver claro, cada palavra, cada versículo, quando tudo estiver claro, eu vou para outra passagem. Será que é assim que nós estamos fazendo? E Guilherme começou a perceber, depois do cumprimento desses sinais, que algo iria acontecer. E ele ali detectou, através das profecias, que aconteceu o maior evento do planeta Terra. E o evento era a volta de Jesus. E aí ele começou a pregar. Ele falou assim, Senhor, se é para que eu possa pregar sobre esse tema, eu não vou sair por aí me oferecendo para pregar, mas eu quero que o Senhor me convide. Mal ele terminou a oração, seu sobrinho bateu na porta da casa dele. Faltou um pregador lá na igreja dele, e o tio, o pai daquela criança falou, não, vai lá na casa de Guilherme Miller e fala que a gente está convidando ele para pregar. Falou, mas eu acabei de orar, já aconteceu. E a partir dali deu o ponto inicial para a pregação de Guilherme Miller. E ele, ao pregar, ele apresentava um quadro profético de Daniel, Apocalipse, principalmente Daniel capítulo 14, apresentando sobre a purificação do santuário. E ele falava assim, ó, Jesus vai voltar, ele tem data, os sinais estão se cumprindo, e aqui aponta que Jesus vai voltar a essa terra. Com isso, com a pregação de Guilherme Miller, várias pessoas começaram a se unir a esse movimento. E aí eu quero deixar aqui, abrir aqui um parênteses. Tem gente por aí que diz que a igreja adventista marcou a volta de Jesus, a data da volta de Jesus. Nós nunca, como igreja oficial, nunca marcamos a data da volta de Jesus. Ah, mas o evento lá do desapontamento em 22 de outubro de 1844. Em 22 de outubro de 1844 não existia igreja adventista. Quem marcou a data da volta de Jesus foi os mileritas, não foi a igreja adventista. Nós nunca marcamos, porque a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe, a gente só precisa estar preparado. Com a pregação de Guilherme Miller, 200 pastores se uniram a ele, deixaram suas igrejas e vieram se unir a esse movimento. Além disso, cerca de 50 a 100 mil pessoas se uniram também a esse movimento, acreditando que Jesus voltaria naquela data. Além disso, de acordo com os historiadores, cerca de 1 milhão de céticos, pessoas falavam assim, ah, estão falando tanto, é só o que fala aí da volta de Jesus, mas será que ele vai voltar mesmo? Cerca de 1 milhão de pessoas. Mas sabe o que estava acontecendo? Um grande movimento, um grande despertar. O que eu imagino, irmãos, é que essas pessoas viveram com tanta intensidade a respeito da volta de Jesus em 1843 e 1844, que se nós, como adventistas, fortalecendo a nossa identidade, vivêssemos os anos que nós estamos aqui na terra,
como eles viveram aquele tempo, Jesus já teria voltado. A nossa identidade está comprometida porque nós estamos mais preocupados com a nossa satisfação, com o nosso conforto. É com o carro que a gente anda, é trocar de carro, é mobília de casa, é roupa, é o comodismo, é viver uma vida aqui muito boa aqui na terra para não se preocupar com o céu. Quando melhor vivemos aqui na terra, a gente nunca vai pensar no céu. Quando a vida estiver mais satisfatória e confortável aqui na terra, nós não queremos ir para o céu. Porque ir para o céu envolve o quê? Renúncia, abandono, entrega. E tem muita gente vivendo os dias de hoje como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Eu não estou marcando data a respeito da volta de Jesus, mas Jesus pode voltar para mim e para você hoje. Se você deitar na sua cama e você tiver um mal súbito e não amanhecer com vida, morreu ali, acabou para você, acabou para mim. Você só vai acordar na manhã da ressurreição. Com isso, se você viesse a descer a sepultura hoje, querido irmão, querida irmã, querido jovem, querido adolescente, como é que você desceria? Salvo ou perdido? Acorda, igreja. Não dá para viver da mesma forma que a gente está vivendo. Se a igreja continuar a viver da mesma forma que a gente está vivendo, Jesus vai voltar daqui a quanto tempo? Eu sou preocupado em uma promoção na minha empresa, ganhar mais dinheiro, trocar de carro, comprar casa, viajar. É só status. E a volta de Jesus, em que lugar tem isso na sua vida? Precisamos despertar, porque aquele povo, embora tiveram uma interpretação do evento daquele momento equivocada, não era aquele evento que realmente deveria acontecer, mas eles viveram como se fosse. E eu imagino que o Espírito Santo conduziu todas as coisas, mas como eram seres humanos que estavam interpretando, há erros. Como eu e você cometemos erros, eles cometeram um erro. Nós também cometemos, mas esse erro não pode comprometer a sua fé. Tem gente que está cometendo erro no dia de hoje, que está comprometendo a salvação. É traição dentro do casamento, é traindo o namorado, é namorando com pessoas fora da igreja. Não é para você namorar com pessoas fora da igreja, não é o pastor que está mandando, não é a igreja que está mandando, é Deus que está falando para você. Se você namorar com uma pessoa fora da igreja e casar com ela, você está cavando a sua sepultura para a tua perdição, porque é julgo desigual. Não existe viver luz e trevas no mesmo lugar. Além disso, existem pessoas que são da mesma religião, mas estão vivendo dentro de casa como se Jesus não existisse. Casais brigando em tempo de se separar. Filhos abandonando a fé porque os pais não têm solidez espiritual. Nem o culto familiar, tem família que não está fazendo. Como é que você quer salvar a sua casa? Como é que você quer que a sua família esteja preparada para a volta de Jesus, se nem o culto com a sua família você faz? Não é dessa maneira que nós iremos nos preparar para a volta de Jesus, irmãos. Não é dessa maneira. E Jesus está te dando oportunidade. Tem gente aí que por aí já fez tanta coisa errada, Jesus está esperando voltar, e Jesus volta e está de braço aberto. Mas vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. Os erros que as pessoas estão cometendo, vai chegar uma hora que a porta da graça vai estar fechada. Não vai dar mais tempo. Então a pregação do Milerita, junto com a interpretação de Samuel Snow foi lá no calendário judaico, e ao olhar para Daniel capítulo 8, versículo 14, ele falou: não, é isso mesmo. O que Guilherme Miller está pregando é isso mesmo. E além disso, Guilherme Miller, eu quero que você reforce a mensagem da seguinte maneira: não somente Jesus vai voltar em 1844, mas eu tenho a data, 22 de outubro de 1844. Queridos, eu pergunto para você, se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a 2 meses, como é que você viveria? Se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a 2 meses, como é que você viveria? Ai, pastor, viveria na expectativa da volta de Jesus, aguardando ansiosamente, lendo a Bíblia, orando, pregando. Aí você precisa realmente que Deus determine uma data para você se preparar para a volta de Jesus. Conta-se uma história nesse período do milenismo, que uma criança perdeu seu pai. E a criança estava chorando muito ali, e a sua mãe falou para ela assim: filha, não precisa você chorar tanto, porque daqui a 2 meses você vai ver seu pai novamente. Porque Jesus vai voltar e vai ressuscitar seu pai. Você já pensou a esperança que renasceu no coração daquela criança? E infelizmente isso não aconteceu. Como todos nós sabemos, a história conta que eles foram para esse lugar. Chegou então o dia 22 de outubro de 1844. Todos eles foram para este lugar. De acordo com os historiadores, diz que eles andavam pelas ruas e encontravam
dinheiro jogado para todos os lugares, porque as pessoas não se importavam mais com o dinheiro, porque Jesus estava voltando. Ou eu pergunto para você, você vai levar seu dinheiro para o céu? Eu não estou dizendo para você gastar agora, vou pegar meu dinheiro, pastor, e agora eu vou gastar tudo porque Jesus estava voltando. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que enquanto o trono do teu coração não for Jesus, ele nunca vai voltar para você rapidamente. Você nunca vai estar preparado enquanto o trono do teu coração for outro rei, que não seja Jesus. Então o dinheiro era jogado ali pela rua, porque as pessoas não se importavam mais com o dinheiro, se importavam com a volta de Jesus. E todos foram para este lugar de manhã. Começaram a cantar, louvar e aguardar a volta de Jesus. E Jesus não voltou até meio-dia. Não, ele vai voltar até o final da tarde, o pôr do sol. E Jesus não voltou até o pôr do sol. Não, ele vai voltar meia-noite. E ficaram até meia-noite esperando e Jesus não voltou. Conhecido, 22 de outubro de 1844, como grande desapontamento. Não da igreja adventista, dos mileritas. A igreja adventista não teve esse desapontamento. Nós nunca marcamos a volta de Jesus. Isso foi dos mileritas. Então, queridos, a partir dali, depois do desapontamento, 3 grupos se dividiram. Primeiro grupo, aqueles que continuaram marcando a volta de Jesus. E você ainda encontra um doido por aí na internet, marcando data para a volta de Jesus. Inclusive tem um por aí que eu não vou falar o nome, que ele teve aí a interpretação profética dos 7 reis, e era isso, era aquilo. E aí diz que o Papa que viria era isso, todo Papa que vinha dizia que era uma coisa, e aí agora esse ano com a instituição aí desse último Papa aí, toda a sua interpretação profética caiu por terra. Aí ficou caladinho, né? Agora, né? Então tenha muito cuidado com essas pessoas com interpretação profética, que não é aquilo que Deus está orientando. Segundo grupo, aqueles que abandonaram a fé. Alguns tentaram voltar para a igreja, as suas igrejas que tinham deixado, foram disciplinados, e outros não foram aceitos. E outros se revoltaram mesmo, não quero saber mais nada de igreja, esse negócio de Bíblia, vou abandonar tudo. Mas houve um terceiro grupo que continuou estudando a Bíblia. Por isso que a sua vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é o fôlego de Deus, irmãos. A gente não pode viver sem ela. Você tem tempo para ler livro de medicina, livro de história, livro de oficina, livro de bebê, livro de cozinha, mas não tem tempo para ler a Bíblia, está perdendo tempo. Está perdendo tempo em não ler a Bíblia, porque é esse livro aqui que vai sustentar a nossa fé. É esse livro que vai manter você vivo no ano de 2026. E aquele grupo continuou pesquisando. Aquele grupo tinha um homem chamado Irã Edson. Esse homem, a caminho de onde as pessoas estavam reunidas, que era ele, seu esposo e mais algumas pessoas, ele passou por um milharal. E lá naquele milharal, ele estava ali com o coração tão contrito na presença de Deus, que Deus deu uma visão para ele. Ele viu o céu se abrir, e Deus trouxe a interpretação do que eles deveriam compreender. Eles compreendiam que Daniel capítulo 8, versículo 14, que o santuário seria purificado, era a volta de Jesus, que viria à terra para que a terra fosse purificada. Mas ali, através daquela visão, foi mostrado que, na verdade, não era um grande evento que estava acontecendo, mas não era a volta de Jesus na terra, mas era Jesus saindo do lugar santo e indo para o lugar santíssimo, para interceder por cada um de nós. Ao compreender, levou isso para os estudantes. E ali eles começaram a compreender como é que a gente não entendeu isso. Como é que a gente não teve essa visão, essa clareza. Porque assim, irmãos, quando você mergulha demais em algo, 2 coisas podem acontecer. 100% de acerto, mas também pode acontecer erros também no percurso. Por causa da sua energia que você dedica àquilo. Por causa da fome que você está indo naquilo, às vezes coisas passam desapercebidas. E o que passou desapercebido diante dele foi exatamente isso. Que não era Jesus vindo da terra, mas era Jesus saindo do lugar santo e indo para o lugar santíssimo. E aí isso aconteceu em 22 de outubro de 1844. Esse grupo ele foi conhecido como o grupo da porta fechada. Porque Jesus não voltou, a porta fechada, né? Alguns ali de início não queriam nem aceitar as pessoas que faziam parte do movimento milerita, né? Eles tiveram no início até dificuldade de aceitar quem fez parte do movimento. Queriam aceitar outro grupo de pessoas. E aí foi conhecido também como o grupo da porta fechada. Mas esse grupo continuou estudando. E estudando, falou, nós não vamos voltar para a nossa antiga igreja, mas agora Deus deu para nós uma luz. O que é que nós iremos fazer? Aí Deus trouxe a orientação, e a igreja adventista nasceu em que dia, irmãos? Repita comigo. 21 de maio de 1863. Essa é a data que nasceu a igreja adventista do sétimo dia. Por isso que nós não podemos ser
intitulados como aqueles que marcaram a volta de Jesus em 1844, porque em 1844 a igreja adventista ainda não existia. Ela veio a existir nos Estados Unidos, em Battle Creek, em 1863. E quem foram as pessoas proeminentes, quem foram as pessoas que estiveram ali empenhadas trabalhando nisso? O primeiro homem é este, José Bates, um grande navegador, viajou por vários lugares, inclusive na América do Sul. Ele teve várias viagens no período de 1821 até 1828, e a sua conversão foi no Brasil, em Santa Catarina. Olha só, que interessante. Quando você conhece uma verdade, essa verdade ela tem que ser progressiva. Quando você entra na igreja adventista, tem que ser também progressivo o seu conhecimento. Tem gente que entra na igreja e não consegue de repente viver totalmente as orientações que a igreja estabeleceu, que a Bíblia estabeleceu, mas é aos poucos, mas você tem que crescer. José Bates, em 1823, ele abandonou o hábito de mascar cigarro, ele gostava de mascar fumo, percebeu que aquilo ali deu orientação que era prejudicial à saúde. Em 1824, ele abandonou o café. Tem gente que até hoje não abandonou, né? Talvez esteja falando para alguém que gosta do café, né? Tem a garrafinha de café todo dia em casa, né? Cuidado, hein? Temos aqui 1843 ele aderiu ao vegetarianismo, e em 1845 começou a guardar o sábado, antes da igreja adventista instituída. A perspectiva de vida nos Estados Unidos era 40 anos, porque o povo comia de tudo, mascava fumo, não cuidava da saúde, eram sedentários, até hoje são. Mas José Bates viveu 79 anos, quase o dobro da perspectiva atual em relação a... Por quê? Porque ele cuidava da saúde. Sabe por que muita gente vive cheio de remédio dentro de casa? Porque não cuida da saúde, não faz atividade física, não bebe água, não respira um bom ar, não se alimenta bem, não dorme bem, e por aí vai. Como é que você quer ter saúde se você não cuida dela? É melhor você cuidar da saúde do que cuidar da doença. E uma das mensagens da nossa igreja, uma das nossas identidades é o povo da saúde. É o povo que não come determinado tipo de coisa. Mas infelizmente a nossa identidade ela tem sido obliterada. Ela tem sido mudada em virtude de pessoas que estão aderindo para a sua alimentação e para o seu estilo de vida aquilo que não está de acordo com a igreja. Hoje tem muita gente que gostaria de usar joias. A joia não combina com o nosso estilo adventista, irmãos. Mas tem gente que, se pudesse, está com a corrente pendurada aí e com brinco na orelha. Esse não é o padrão que Deus estabeleceu para nós. A gente tem que ser, aí não pode ser igual. Ah, mas nas outras igrejas todo mundo... Os outros são os outros. Deus chamou a gente para ser o quê? Nação eleita, povo santo, povo separado para um propósito especial. Não é que nós somos melhores do que ninguém, não estou dizendo isso. A igreja adventista comete erros? É claro que comete. Tem uma igreja por aí, que eu não vou falar o nome, que agora está envolvida em vários escândalos. O presidente, há 23 anos como presidente, se envolveu com a nora, adultério. Então toda a igreja comete erros, a igreja adventista também comete. Mas se você colocar lá no Google, lá, se você tiver seu celular e quiser acessar a internet agora, coloca no Google aí, ó, qual que é a igreja mais organizada do mundo? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é à toa que nós levamos esse nome, irmãos. É porque Deus é o centro dessa igreja. Amém. Essa igreja não tem dono humano. O dono dessa igreja é o Senhor Jesus. Amém. Continuando aqui, Tiago White também fez parte da história do início da igreja e foi um dos personagens muito importantes para o início da igreja adventista, onde apresenta aí que ele era um grande professor, gostava de ensinar, tinha habilidade, se tornou pastor da igreja, foi responsável pelo desenvolvimento do corpo doutrinário da igreja. É um homem também muito importante. Então você precisa saber sobre essa história. E aí entramos com Ellen White. Você sabe quanto tempo durou o ministério profético de Ellen White? 70 anos. Sabe quanto tempo durou o ministério profético de Daniel? 70 anos. Você acha que isso é uma coincidência? Não é, irmãos. Deus chamar alguém com 17 anos de idade e ela ali, durante 70 anos, escrever, e o que ela escreveu está de acordo com a palavra de Deus, embora muita gente não concorda, mas é só ler. Leia com espírito de oração e compare o que ela escreveu de acordo com a palavra de Deus, você vai se surpreender. Existem coisas relacionadas à ciência que estão descobrindo agora nos últimos 10 anos, que Ellen White escreveu há muito tempo. As manifestações da vida desta mulher eram manifestações sobrenaturais. Quando ela tinha visão, ela ficava com os olhos abertos
Ela não piscava e ela ficava sem respirar por muito tempo. Segurou uma Bíblia por cerca de 2 horas. Você seria capaz de segurar uma Bíblia com mais de 10 quilos por cerca de 2 horas? Duvido alguém aqui conseguir. Não consegue. Todas as manifestações na vida dela eram manifestações que dão características de um profeta verdadeiro. Mas a igreja adventista não é a igreja da Ellen White. A igreja adventista é a igreja do Senhor Jesus. Amém. Agora Deus levantou uma mulher que a ajudou tanto no início da igreja como no seu desenvolvimento. Não podemos também tirar o crédito dessa mulher de forma nenhuma. Mas a igreja de Deus ela é estabelecida não nos escritos de Ellen White. A igreja adventista ela é estabelecida na palavra de Deus. Amém. Sola Escritura, somente Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura. Nós procuramos viver de acordo com o que está escrito nesse livro, do Gênesis até o Apocalipse. E você precisa saber disso. De onde veio a nossa história? Primeiro comportor que chegou no Brasil ao trazer o Adventismo no Brasil. O nome dele, Albert Stauffer. Lá na cidade de São Paulo, pregou através das literaturas. Eu passei 20 anos pregando através da literatura, 20 anos como comportor. Tenho literatura espalhada aí por vários estados, porque a comportagem é um ministério divino. Às vezes o comportor liga para você para fazer uma visita, os irmãos fazem correr. Irmãos, pelo amor de Deus, apoie esse projeto. É um projeto de Deus. Se é um estudante que está passando na cidade, se ele te ligou para tentar vender um livro, porque tem que vender para poder sobreviver, é porque ele precisa. Mas nós, como igreja, precisamos fortalecer a nossa identidade, porque a identidade da igreja, ela começou através desses pioneiros, mas através da comportagem, a igreja se espalhou por todo o Brasil e o mundo. A igreja adventista começou nos Estados Unidos, hoje está aqui em Paraupebas, irmãos. Graças a quê? Ao Espírito Santo e a homens que deram a sua vida, deram sangue para que essa mensagem pudesse o quê? Se espalhar. Eu pergunto para você, você conhece a história da igreja? Você sabe pelo menos o significado do símbolo da igreja? Nós temos a igreja que tem um símbolo, que é uma Bíblia com uma chama aberta. Você sabe o que significa? O que significa o nome Adventista do Sétimo Dia? Pode levantar e responder. Eu quero uma pessoa para responder. O que significa o nome da sua igreja que você faz parte? Adventista do Sétimo Dia. Ninguém sabe? Claro que sabe, gente. Pode falar, irmão. Adventista vem de advento, que aguarda a volta de Jesus. Eita glória. Aguarda o sábado. Amém. É isso, irmãos. Se alguém perguntar a origem do nome da sua igreja, você sabe dizer? É isso aí. A igreja adventista ela é tão organizada que até no seu nome Deus dirigiu. Não foi um pastor que deu o nome, não foi uma pessoa que falou, não, eu acho que esse nome aqui fica legal. Não, foi Deus. Até no nosso nome nós temos uma mensagem. Advento, aguardando a segunda volta de Cristo. Sétimo dia, aguardamos o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus. E o símbolo da nossa igreja, qual que é o significado? Eu trouxe aqui para vocês. Essas linhas aqui que representam aqui a chama, ela simboliza o movimento para cima. Representa o quê? A ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu e a volta de Jesus. Além disso, a chama representa o quê? As linhas que foram uma chama representam as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. E a chama representa o poder do Espírito Santo que está sobre essa igreja. A Bíblia fala assim, ó, se for de Deus, prospera. Você crê que a igreja adventista é conduzida por Deus? Diga amém. Amém. É, irmão, porque ela prosperou. E daqui a pouco eu vou te mostrar aqui o resultado. Começou pequeno, mas hoje nós já somos não um grande movimento, mas um grande povo que está aguardando a volta de Jesus. Amém. Além da chama, irmãos, nós temos o quê? Nós temos a Bíblia. Representa onde a igreja adventista está fundamentada, na palavra de Deus. Não está fundamentado na filosofia de pastor A, pastor B ou pastor C, não. O nosso fundamento está na palavra de Deus, porque nós cremos que aqui é a palavra de Deus e toda a igreja deveria ser conduzida por este livro. Mas infelizmente o evangelho tem sido envergonhado todos os dias. Todos os dias você vê vídeo de pastores, você vê vídeo de pessoas que estão à frente de igreja, mas que não estão lá por causa da Bíblia. Não estão lá para pregar a Bíblia, estão lá para pregar os seus próprios interesses e enganar as pessoas. Você não quer ser enganado? Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus e você nunca vai ser enganado. Porque vai chegar um momento que Satanás ele vai utilizar da contrafação. Ele vai utilizar verdades misturadas com mentiras. E aqueles que não estiverem preparados serão enredados pelos enganos de Satanás. Além da Bíblia, irmão, nós temos a cruz.
ali também no nosso símbolo, que representa, aponta para o Evangelho da Salvação, está posicionado no centro do desenho, para enfatizar a morte de Jesus Cristo. Nós somos salvos através da morte de Jesus Cristo, amém? Amém. Que é o tema central da fé. E é significativo que a Bíblia, que simboliza a lei, e a chama, que simboliza o Espírito Santo, apareçam juntos quanto luz. Essa é a mensagem central ali onde tem no nosso símbolo. Então, para você ver, tudo isso foi o que? Iluminado por Deus. O nome, o símbolo, as crenças, nada do que você hoje tem na igreja adventista aconteceu por acaso. Mas sabe o que é que eu fico triste, irmãos? Eu estou inserido em vários grupos da igreja, cuido de 12 igrejas, além de outros grupos também que estou envolvido. E eu fico triste por ver irmãos pegarem vídeo de pessoas que criticam a igreja adventista e colocar no grupo da igreja. Irmãos, não faça isso. Você não foi chamado para criticar a igreja adventista. Se você ver alguma coisa na igreja que não está de acordo com a tua vontade, coloca teu joelho no chão e começa a clamar para que isso mude. Mas não pense que você vai mudar uma igreja criticando ela na internet. Nós já temos vários perseguidores na internet. Agora o nosso próprio povo, você está vendo aí como é que está a igreja adventista? Olha aí o que é que esse fulano está falando. Quem que é esse fulano que está falando? Outro dia eu peguei um vídeo de um dos nossos grupos, que a pessoa colocou um vídeo de uma pessoa que é dissidente, só porque ele pegou o corte de um vídeo do presidente da Associação Geral, que é o pastor Ayrton Kille, que falou algumas coisas que a gente precisa mudar, pegou aquele corte, jogou no canal dele, e aí os adventistas falam, tá vendo aí? Olha aí o que o pastor está falando. Mas quem é que está colocando lá? Alguém que está denegrindo a imagem da igreja, alguém que não concorda com o corpo doutrinário da igreja, alguém que não concorda com o que a igreja prega e com o que a igreja vive. Aí a gente vai o quê? Vai pulverizando, colocando nos grupos, colocando no status aquilo que não é da vontade de Deus. Você quer fazer uma reforma na sua igreja? Não é pela crítica que você vai fazer. A reforma da igreja começa de joelhos. Coloque seu de joelho no chão, comece a jejuar, clamar e trabalhar. O grande problema é que a gente quer mudança, mas a gente não faz nada. A gente só fica criticando, só olhando o erro. O que é que você está fazendo pela igreja adventista para que ela cresça? Está pregando? Quantas pessoas você está estudando a Bíblia? Quantas pessoas você já levou para o Senhor Jesus enquanto você está aqui na igreja? Quantas pessoas você já colocou no teu planejamento do ano 2026 que você vai levar para Jesus até o final do ano? Ninguém? Como é que você está aguardando a volta de Jesus? Quem está aguardando a volta de Jesus não aguarda sentado, de braço cruzado e vira apenas papo sermão. Quem está aguardando a volta de Jesus precisa pregar, porque a nossa igreja tem uma missão, e a nossa missão é pregar o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, você está fadado a fracasso e declínio espiritual, porque existem 3 coisas para você permanecer na igreja. Sabe qual que é? Leitura profunda das Escrituras, como fez Guilherme Miller. Segundo, uma vida de oração. Não é uma oração mecânica, é uma vida de oração. É você orar e você começar a ver as coisas acontecer. Primeiro, em você. Segundo, na sua casa. E terceiro, onde você mora e na igreja. Isso é vida de oração. E terceiro motivo, testificação. Tem gente que, em vez de dar um testemunho para o Senhor Jesus através da sua vida, está dando um testemunho dentro de faculdades. Tem vergonha de dizer que é cristão. Não vou abrir a boca aqui que eu sou cristão, não, porque eu vou ser perseguido. Qual que é o motivo então da sua existência como cristão? Você quer ir para o céu, mas você não quer testemunhar do céu através da sua vida? Precisamos testemunhar. Jesus não está procurando advogados, Ele está procurando testemunhas. Eu termino com esse slide. Os mileritas aguardaram de forma profunda, de forma animada, e gastaram todas as suas energias para aguardar a volta de Jesus. Jesus não voltou em 1844 porque não era o tempo de Jesus voltar, mas Ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar para buscar eu e você. Amém. A grande pergunta que eu faço: se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu? Como é que anda a sua vida com Deus? Você está bem alinhado com Deus? Louvado seja Deus. Irmãos, nós não podemos nos acomodar com a vida que estamos vivendo. Pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia, mas eu oro. Louvado seja Deus que você faz isso. Mas você precisa ir mais além. A gente precisa ver essa igreja que parece que é uma igreja militante, parece que vai cair, mas ela não vai cair. Ela se tornar uma igreja triunfante quando Jesus voltar. Essa igreja precisa pregar
pregar em tempo e fora de tempo que Jesus está voltando. Amém. E Ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento. E o que é que você está pregando dentro da sua casa? Você que é chefe de família, o que é que você está fazendo com a sua família? Você que é dona de casa, o que é que você está fazendo com a sua família e com seus filhos? Perde mais tempo vendo dorama, vendo séries, do que lendo a Bíblia? De vez dedicar tempo para estudar a palavra, se ajoelhar, consagrar a família, está preocupado com o quê? Apenas com o bem-estar. Eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, irmãos. Deus quer que você viva muito bem, que você coma bem, que você tenha um bom carro, que você tenha uma boa casa, que você tenha recursos para poder viver bem com a sua família. O grande problema é que as pessoas estão sacrificando a família e estão sacrificando a salvação por causa de uma faculdade e por causa de um emprego e por causa de dinheiro. E aí quando Jesus voltar, sabe o que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Senhor, mas eu me batizei lá na igreja, eu ia para os cultos, mas o seu coração nunca foi meu. O seu coração era das coisas deste mundo, mas não era meu. Será que nessa manhã eu não estou falando para alguém aqui dentro da igreja que se sente perdido dentro da igreja? O fato de você estar dentro da igreja não significa que você esteja salvo. O fato de você pertencer a uma denominação não significa que você está salvo. Denominação não salva. A denominação ajuda você a andar no caminho. Por isso que você tem que escolher a denominação correta. Aquela que vive de acordo com a vontade de Deus, para que ela venha te ajudar e não atrapalhar. Será que eu não estou falando para alguém aqui que começou 2026 e já acha que o ano 2026 vai ser uma droga, pior que 2025? Jesus nessa manhã está dizendo para você: filho, levanta de onde você está. Levanta, porque eu quero tirar você dessa condição, dessa mesmice, dessa letargia espiritual, e eu quero dar sobre você o poder do Espírito Santo para renovar sua vida. Eu quero reavivar a sua vida para que você viva o ano 2026 como se eu fosse voltar no ano 2026. Mas nós sabemos que Jesus não vai voltar em 2026, mas Ele pode voltar para você a qualquer momento. E não importa se você está vivo ou se você vier descer a sepultura, você precisa estar preparados. Nós precisamos nos preparar como membro e como igreja. Eu pergunto para você: você não quer se manifestar nessa manhã? Ao conhecer a história da tua igreja, ao conhecer a identidade da tua igreja, ao conhecer o início da igreja, o desenvolvimento da igreja, nós começamos apenas, tem como botar o slide anterior, nós começamos ali por volta de 8 a 15 pessoas na igreja adventista. Hoje nós somos 23 milhões de adventistas, irmãos. Misericórdia, porque eu vi apenas um amém. Você não acredita que isso aqui é o mover de Deus? Sim. Um movimento começar com 8 a 15 pessoas e se tornar 23 milhões? Ter faculdades, universidades, editoras, TV, presença global em quase 210 países. Você acha que isso é à toa? Não é, irmãos. O Espírito Santo está na frente dessa igreja. Amém. E como diz lá o ditado, comigo ou semigo, ela vai terminar. Amém. Com a sua pregação, você pregando ou não, Jesus vai voltar. Agora saiba de uma coisa: se você pregar, você vai ser salvo. Se você pregar e permanecer nos caminhos, você vai ser salvo. Agora, se você não pregar, você está abortando aquilo que Deus estabeleceu há muito tempo atrás. Aquelas pessoas viveram aquele dia como se Jesus voltasse naquele dia. Eu preciso me preparar como se Jesus voltasse amanhã, e preciso estar preparado como se Jesus fosse voltar daqui a 10, 20 anos. Eu pergunto para você, igreja do Bela Vista, todos que estão aqui presentes, não quer você se manifestar, fica em pé esta manhã dizendo: Senhor, eu faço parte não somente de um povo, eu não faço parte de um movimento, eu faço parte de um povo remanescente, e esse povo ele tem uma mensagem, e a mensagem é que Jesus vai voltar, e eu não quero me perder, eu quero me salvar, eu quero ser salvo, e eu quero salvar o maior número de pessoas. Então, Senhor, no ano de 2026, me usa para salvar, reaviva a minha vida, porque eu estou morto espiritualmente. Me tira desse caixão, Senhor, e me ressuscita, para que eu possa ser um exemplo vivo de que Jesus existe e que Ele voltará para me buscar. Amém. Se esse é o teu desejo, eu quero convidar você para ficar de pé, para que a gente possa orar, consagrando a nossa vida ao nosso Deus, e pedir a Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos fracos, muitas vezes não testemunhamos como deveríamos o Teu nome, por onde nós andamos, mas Senhor, me ajuda a ser uma testemunha fiel do Senhor, e que as pessoas olharem para mim, elas possam sentir o desejo de entregar a vida
não a uma igreja, não uma placa de igreja, mas que ela sinta o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele vai terminar. Amém, Senhor. Agora ele só vai terminar se você permitir. Feche seus olhos e vamos orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos uma identidade, nós temos uma certidão de nascimento como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós nascemos através de um movimento profético, pessoas que estudaram de forma profunda as Escrituras. Houve um pequeno equívoco nesse estudo, mas o Senhor consertou as coisas, e através daquela aparente maldição, daquele desapontamento, o Senhor instituiu uma igreja remanescente para representar o Senhor nesta terra, para que as pessoas possam olhar para esta igreja e ver que essa igreja ela é conduzida pelo poder do Senhor, que esse poder maravilhoso que tem trabalhado na vida das pessoas durante séculos continue trabalhando na nossa geração e nos preparando para um dia encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Amém. Senhor, coloca no nosso coração esse desejo de ver o Senhor Jesus voltar, porque muitas vezes nos falta, muitas vezes a gente não sente saudade do Senhor, muitas vezes a gente não sente vontade nem mesmo de ir para o céu, mas que o Senhor nos ajude para que a gente venha desejar o céu ardentemente mais do que a nossa vida. Amém. E quando o Senhor voltar, que todos nós possamos dizer: este é o nosso Deus pelo qual estamos esperando. Coloca a vida de cada um aqui em tuas mãos. O Senhor sabe os desafios que cada um enfrenta. Que o Senhor tenha misericórdia das novas gerações, dos nossos juvenis, adolescentes e jovens, que eles possam levantar a bandeira do Emanuel onde eles estiverem, e eles possam mostrar a quem eles pertencem. Eles pertencem ao Senhor Jesus. Amém. E que esta geração, Senhor, seja a última geração antes do Senhor Jesus voltar, para que possamos ter a alegria de poder morar com o Senhor na eternidade. Amém. Colocamos essa igreja em tuas mãos, suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.